Olá, o meu nome é Suzete e eu sou professora de língua portuguesa. Hoje o nosso assunto é o PET 300. No próximo dia 2 de dezembro, Minas Gerais vai estar comemorando 300 anos de história. Então, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais elaborou este plano de estudo tutorado. É muito importante que você participe, que você realize as atividades propostas pelos seus professores, porque a carga horária deste PET são 100 horas. E para vivenciar essa experiência e aprender bastante sobre o nosso estado, você será desafiado a reconstruir a história de Minas Gerais, identificando os fatos, os tempos que ocorreram e os sujeitos envolvidos. Desafiado a comparar, relacionar e investigar o que mudou e o que permanece até hoje. Você vai ser desafiado a contar o que já sabe, o que vem observando no seu dia a dia e o que está aprendendo de novo. Contar com a colaboração de seus familiares para relembrar a história de Minas Gerais, principalmente os costumes e tradições do local onde você vive. E no final, você vai ser desafiado a elaborar uma carta contando a um colega o que Minas Gerais representa para você. Então, no final do PET, você vai ter que elaborar uma carta e entregar, acredito que para o seu professor de português. A carta, ela obedece a uma estrutura, é uma estrutura muito simples. Ela começa com um cabeçalho, onde você vai ter que colocar o local e a data. O exemplo aqui é Pouso Alegre, o dia que eu estou escrevendo a carta é 3 de novembro de 2020. Depois que eu coloquei ali, a data, o local onde eu estou, eu vou usar um vocativo. Eu coloquei aqui, querido amigo, mas eu poderia, ter colocado caro colega, estimado amigo, venerado colega, adorado colega, prezado amigo, precioso amigo. Aí vai depender da sua vontade, Como você vai chamar esse amigo aí no começo da carta. O PET traz uma apresentação. No PET, a pessoa que está escrevendo, o exemplo que eles trazem é assim, ó. Eu sou a Maria Beatriz e estudo na escola estadual. Aí você completaria com a sua escola. Ela continua, ela fala que ela tem 14 anos e estudo no 9º ano. Ela fala ainda mais um pouquinho dela. Ela fala que ela tem dois irmãos mais novos e que ela mora em Passatempo. Ela fala que ela gosta de fotografar, de dançar, que o lanche favorito é pão de queijo com café. Aí ela vai começar a falar de Minas. Então você pode pegar esse exemplo, e se apresentar primeiro, ou se você preferir, ainda você pode começar de uma outra maneira. Mas é importante que você fale o motivo da carta, Você está escrevendo para alguém e tem um motivo. Você já sabe o assunto. O assunto é Minas Gerais, o que ela representa para você. Mas você vai ter que falar por que você está escrevendo, tá? Então, você pode, por exemplo, falar que você visitou um lugar e que você lembrou dessa pessoa, ou que você assistiu a um filme e também você se recordou, lembrou dessa pessoa, ou que você está convidando para um passeio, que provavelmente será em terras mineiras, Mas você tem que criar aí uma situação, Um motivo para você poder começar a falar de Minas Gerais, que é o intuito dessa carta, Então, o que o PET faz? Ele aborda vários assuntos. Então, desses assuntos, desses eixos que são abordados no PET 300, você deve escolher um, para você escrever. O PET fala, por exemplo, da arte barroca e arquitetura.
Você poderia falar, por exemplo, de Ouro Preto, né? Ela é a primeira cidade do estado de Minas Gerais a ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Humanas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, e isso aconteceu em 1980. A cidade de Ouro Preto reúne, conforme o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o maior e mais significativo acervo da arquitetura e da arte do período colonial de todo o Brasil. Então, por exemplo, falar de Ouro Preto é uma boa pedida. Mas eu tenho outros eixos, né? Eu posso querer, por exemplo, falar sobre o artesanato, né? Do artesanato mineiro, o artesanato aqui da minha região, tá? Esse tipo, né, os artesanatos, geralmente eu encontro a matéria-prima facilmente, né, na natureza, e vai carregar saberes, a simbologia de uma cultura, né, que resiste e reside na modernidade. Então é um assunto também bastante interessante e a diversidade de Minas Gerais é muito grande também. Eu posso ainda falar de cultura, de música, de dança, de folclore, né? O folclore é a representação da identidade, da tradição e do conhecimento de um povo através das lendas, das crenças, provérbios, canções e costumes. Minas Gerais possui diversas manifestações folclóricas que foram influenciadas pelos colonizadores portugueses, indígenas e africanos que povoaram seu território. Então, eu vou precisar pesquisar mais, né, além do conhecimento do PET, do material que tem no PET, mas tudo é muito rico. Olha, deu água na boca, né? Eu posso falar de gastronomia. A gastronomia mineira tem aquele tempero a mais que vai além dos aromas e sabores, representando a conexão com a terra e o modo da vida local. Aqui, né, são famosos os nossos bolos, as broas, os pães de queijo, aquele biscoito assado no fogão de lenha, né, no forno de lenha, o café quentinho. Eu tenho aqui também em Minas Gerais o Comida de Boteco, que é considerado o maior evento gastronômico de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil. Eu posso falar da hortaliça, ora pro nobis. Posso ainda falar de principais pratos da gastronomia mineira. O PET traz uma receita até de uma canjiquinha. E ainda eu posso falar de doces e compotas, né? Vai ficar um trabalho muito saboroso. Mas eu posso falar, né? Eu estou escolhendo o assunto, vendo vários assuntos de Minas Gerais, mas eu posso falar na minha carta sobre trabalho e economia. Então, eu posso falar sobre a mineração, eu posso falar sobre a agricultura, eu posso falar sobre bovinocultura de leite. A produção de leite é responsável por 35% do produto interno bruto agropecuário de Minas Gerais. É uma atividade econômica presente em quase todos os municípios. Gente, é interessante, eu estou falando para o meu colega, né, para o meu amigo, que Minas representa e eu tenho que mostrar conhecimento sobre o estado sobre o qual eu estou falando, não é? Por isso que eu devo escolher um assunto desse, fazer uma pesquisa e colocar, né, alguns dados ali na minha carta. Eu posso falar da religiosidade, né? Aqui, desculpa, eu posso falar da geografia, da história, da literatura, a história de Minas Gerais. A gente tem a figura de Tiradentes, né, o mártir da independência, então a gente tem Confidência Mineira, é uma história muito importante, né, para o país, então eu posso estar abordando isso. Em literatura, eu posso falar
de Drummond, eu posso falar de Guimarães Rosa. Basta que eu tenha a boa vontade de pesquisar. Da geografia, né? Muito rica. Então, assunto não falta para essa carta. Você que estava pensando, nossa, o que eu vou falar de Minas? Agora, o que eu vou escolher para falar de Minas? Porque eu tenho muita coisa para falar, tá? Difícil é escolher. Agora, a religiosidade, né? A presença de negros escravizados trazidos para a região como força de trabalho influenciou de forma significativa a formação religiosa no Estado. Assim, nela estão presentes muitos aspectos das religiões de matriz africana. Eu ainda posso falar das igrejas, né, da arquitetura, falando da religiosidade. E eu tenho alguns festejos de origem religiosa em Minas Gerais, que é o Congado, a Folia de Reis, as Pastorinhas, a Festa do Divino. Eu tenho que demonstrar na minha carta que eu conheço Minas Gerais, ou pelo menos que eu conheço alguma coisa de Minas Gerais. Ó, aí as paisagens mineiras, né, que vai ficar muito amplo, né? Paisagens, fala das cidades mineiras, então eu posso falar de Mariana, de Ouro Preto, de Sabará, de Congonhas, de Diamantina, Tiradentes, São João del Rei, Belo Horizonte, eu posso falar de Pouso Alegre, tá certo? Eu posso escolher uma cidade e falar dessa cidade na minha carta. Aí traz também algumas personalidades, tá? A professora colocou aqui a foto do Drummond, né? O grande poeta mineiro de Itabira. Então eu posso falar, né, evidenciando na minha carta que o nosso poeta maior é um poeta mineiro, né? Eu tenho que elevar, né, elogiar, engrandecer a minha terra. Nesta carta é o objetivo, mas eu posso escolher outras pessoas, né? Eu, por exemplo, posso falar da Anastácia, que foi uma mulher escravizada, que nasceu em Pompeu, município situado a 168 quilômetros de BH. Eu posso falar de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, né? Que em razão da perda de vigor físico e movimento dos pés e das mãos, né? Ele ficou conhecido como Aleijadinho. Ele continuou trabalhando na construção de igrejas e altares nas cidades mineiras, tá? Eu posso falar de Tiradentes, eu posso falar de Clara Nunes, eu posso falar de Francisco Rei, eu posso falar de Jorge Luiz dos Anjos, eu posso falar de Juscelino Kubitschek, né, que foi presidente da República, que nasceu aqui em Minas Gerais, na cidade de Diamantina. Eu posso falar de Manuel da Costa, Ataíde, que é um dos principais nomes do barroco rococó mineiro, tá? Eu posso falar ainda de Carolina Maria de Jesus, que é considerada uma das mais importantes escritoras do Brasil. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914 na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Foi uma das primeiras escritoras negras do país, ficando conhecida por seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, e ela faleceu em 13 de fevereiro de 1977, em São Paulo. Então, olha, assunto não falta, né? Eu vou ter que me esforçar um pouquinho, escolher um eixo aqui, estudar o PET e fazer uma pesquisa paralela, né? Para que minha carta, quanto mais eu pesquisar, mais rica, né? Ela pode ficar. E depois, então, que eu já contei para o meu amigo com animação, né, sobre Minas Gerais, eu vou poder me despedir, né? Ó, um forte abraço. Quem começou a carta ali foi a Maria Beatriz, então eu coloquei aqui a Maria Beatriz, tá?
Eu acho assim, né, gente, é um conselho meu. Se eu não posso escolher vários eixos, porque primeiro que é só uma carta, então ela deve caber em uma folha de papel. Ela vai ter de uma carta, um tamanho bom seria de 20 a 30 linhas. Então eu não estou fazendo um testamento. Se eu colocar muitos assuntos, eu posso me perder. Então seria interessante que você escolhesse um eixo e falasse um pouquinho, né, um pouquinho mais aprofundado sobre esse tema que você escolheu, tá? Então eu espero que eu tenha ajudado. Um abraço para você, tá? E até a próxima.